Livro de Hebreus, capítulo 12, quem achou, diga amém. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu vou ler uma partinha aqui no versículo 1 de novo. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga glória a Deus. Queria que você, irmãos, usasse a tua imaginação agora. Imagina que você está numa corrida, mas não é uma corrida qualquer não, é uma corrida de revezamento. Quem já assistiu uma corrida de revezamento, né? A Bíblia nos diz aqui no livro de Romanos, capítulo 12, que nós estamos numa corrida e nós devemos perseverar nesta corrida. Imagine então que você está agora nesta corrida e você não é plateia não, viu? Você é um corredor dessa corrida. Na sua frente tem um corredor e ele está com o bastão na mão. A corrida de revezamento é uma corrida onde temos 4 corredores, e cada um ali no primeiro corredor ele corre segurando um bastão, a gente, né, sabe disso, e aí ele vai passando para o outro corredor, até que o último corredor pega o bastão e atravessa a linha de chegada, e a equipe que fizer isso em menos tempo é a equipe vencedora. Então imagine agora que você está correndo ali na sua corrida, tem um corredor na frente, esse corredor ele está com bastão, e agora ele começa a colocar o bastão para trás, e ele começa agora a passar para você, e agora está chegando a sua hora de pegar o bastão. Você não pode deixar o bastão cair, porque se ele cair, a sua equipe vai perder muito tempo, a adrenalina sobe e você começa a ficar tenso, porque chega aquela hora que você tem que pegar aquele bastão. E depois que você pega então aquele bastão, você continua correndo, mas lembre-se que é uma corrida de revezamento. Você agora está com o bastão, diga assim comigo: o bastão está nas minhas mãos. Faz assim com as suas mãos, isso, fica com o bastão segurando até o final da mensagem, viu? Tranquilos que para vocês é uma vez só, mas estou fazendo 4 vezes, né? Então fica com a sua mão segurando. Mas também vai chegar uma hora que você, como corredor da frente, haverá um corredor o quê? Atrás, e você vai ter que fazer o quê? Passar o bastão para este corredor. Preste atenção nisso. Pode abaixar a mão, mas segura aí o bastão, viu? Vai ficar doendo o seu bracinho também, né, gente? Aliás, tem balinha para todo mundo hoje, viu? Depois do final do culto, tá? Alguém falou assim: pastor, vamos entregar a balinha no começo do culto? Eu falei: misericórdia, como vai fazer o culto chupando bala, né? Então fica lá atrás, na saída. Preste atenção nisso. A vida cristã, segundo esse texto que nós lemos, ela compara, irmãos, a nossa vida com Deus como uma grande corrida. A vida cristã, a vida com Deus, é como essa corrida de revezamento. E na nossa mensagem hoje eu vou trazer 7 regras. Quantas regras, igreja? 7 regras dessa corrida. Aquilo que tem que acontecer nesta corrida. E a primeira regra da corrida, irmãos, é que o chamado ele é individual, mas a corrida ela é o quê? Coletiva. Diga comigo: o chamado é individual, mas a corrida é coletiva. O que isso significa, igreja? Que na vida cristã, olhe para cá, na vida cristã, a vida cristã ela trabalha de uma forma equilibrada. A vida cristã, ela age em 2 dimensões. Quantas dimensões? 2. Existe a dimensão daquilo que é individual e daquilo que é coletivo. O que é individual na vida cristã? A primeira coisa que é individual na vida cristã é salvação. Salvação, ela é o quê? Individual. Ninguém vai para o céu por causa de outra pessoa. Ninguém chega no céu porque meu pai e minha mãe eram crente. Ninguém chega para o céu porque o meu pastor era crente. A salvação ela é individual. Todos nós em algum momento da nossa vida temos que tomar uma decisão de reconhecer Jesus como nosso único Salvador, o único caminho que pode nos levar ao céu. E se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje essa decisão.
A decisão, irmãos, de entregar a vida a Jesus é uma decisão que a gente toma no coração, onde reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que aquele que crer no coração, mas confessar com a sua boca, este será salvo. Nós cremos no coração, mas devemos confessar publicamente. E através do batismo nas águas, nós confirmamos a nossa decisão no nosso coração. Amém, igreja? Por isso, se você ainda não entregou a vida de Jesus, entregue. Se não se batizou, se batize, porque é algo individual, ninguém pode fazer por você. Você pode ter pais maravilhosos, uma família maravilhosa, mas se você não tomar a sua decisão, ninguém pode te colocar lá no céu, senão através de Jesus, na sua decisão pessoal. Amém, igreja? Quer ver outra coisa que é a responsabilidade individual? A nossa, irmãos, vida com Deus, a nossa espiritualidade é algo individual. A Bíblia diz: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Eu não posso responsabilizar pessoas, eu não posso responsabilizar a igreja se eu estou frio espiritualmente. Se eu estou frio espiritualmente, é por minha causa. Eu sou responsável pela minha vida espiritual. Às vezes, irmãos, tem gente que fica triste, desanimado por causa de pessoas. Ah, mas aquela pessoa fez isso. Ah, mas aquilo lá não aconteceu. Ah, isso aqui me chateou. Isso aqui me desanimou. Olha, presta atenção, igreja, olha. Às vezes as pessoas falam isso e colam com os outros. Porque às vezes a pessoa passa uma imagem assim de santarrão, de super crente, sabe? Que ela está num outro nível, sabe o que é? É que as coisas assim, as coisas estão me desagradando, é que as coisas não sei o quê. E parece que ela está num outro nível e os outros estão tudo lá embaixo. Presta atenção nisso. Isso, irmãos, pode colar com as pessoas, mas não cola com Deus, não. Quando a gente chegar perante Deus, não vai adiantar nada a gente falar: ah, mas aquela pessoa fez isso, aquele me magoou, aquele me decepcionou. Sabe que eu vi umas coisas aí, você não sabe o que eu vi, eu já fui do bastidor. Eu vi umas coisas aí, por isso que me desanimou demais. Irmãos, quando nós chegarmos perante Deus e vamos ter que prestar contas com Deus, nada disso vai adiantar. Porque, irmãos, nenhuma pessoa pode ser responsável pela minha vida espiritual. Se eu esfriei, é porque eu permiti. Quantos estão lendo, digam amém. Certa vez eu aprendi algo que mexeu muito comigo. Um passarinho, irmãos, se um passarinho voar sobre mim e fizer uma sujeira na minha cabeça, eu não tenho como impedir isso de acontecer. Só que se um dia eu chegar aqui com um ninho de passarinho na minha cabeça, o ninho só aconteceu porque eu permiti. Nós não temos controle das pessoas fazerem algo contra nós. Pessoas irão nos decepcionar, pessoas irão nos frustrar. Agora, segurar aquilo, manter aquilo, deixar aquilo crescer dentro de mim, deixar aquilo me esfriar, isso é responsabilidade minha. Isso só vai acontecer porque eu permiti. Algo também que é a nossa responsabilidade, vamos conhecer a palavra de Deus. A igreja pode pregar, a célula pode ensinar, mas é minha responsabilidade conhecer a Bíblia. Ah, mas eu não conheço essa passagem porque o pastor nunca pregou ela, então leia a Bíblia. Ah, mas sabe o que é? Eu queria que na célula assim a gente tivesse um estudo profundo. Na célula é evangelismo. Célula é para ganhar almas para Jesus. A nossa, irmãos, responsabilidade de conhecer a Bíblia é individual, é no meu tempo a sós com Deus, é no meu devocional. Existem algumas coisas da vida cristã que é individual, mas ao mesmo tempo, irmãos, existem algumas coisas que ela é coletiva. Não é porque temos algumas áreas que são individuais, significa que é cada um por si, eu vivo a minha vida com Deus, eu e Deus, não. Ao mesmo tempo que ela é individual, ao mesmo tempo ela é o quê? Coletiva, porque juntos nós somos a igreja de Deus. Não tem como alguém falar assim: não, eu não preciso da igreja porque eu sou a igreja. Irmãos, isso é a coisa mais sem sentido que existe. Qual que é o coletivo de peixe? Vamos lembrar um pouquinho das aulinhas, gente. Qual é o coletivo de peixe? Cardume. Qual é o coletivo de abelha? Deu uma enroscada, enxame, né? No cu das 9 eu falei enxume. Acho que enxume é demônio, não sei lá. Enxame. Qual é o coletivo de elefante? Manada. Qual é o coletivo de crente? Igreja. Igreja é o coletivo de crente. O que é a igreja? É o ajuntamento de todos os crentes. Mais de 50 vezes o Novo Testamento diz: orai uns pelos outros, amai uns aos outros, ajudai uns aos outros, interceder uns pelos outros. Ou seja, a vida cristã, ela é ao mesmo tempo individual, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Coletiva. Por isso vamos assumir a responsabilidade daquilo que é individual, mas também vamos viver em comunhão.
Segunda regra na nossa corrida, todos nós temos que estar o quê? Preparados. O texto que nós lemos diz o seguinte: livremo-nos de todos os pesos que nos atrapalham. Você vai emagrecer em nome do Senhor Jesus. O texto já diz, a gente vai emagrecer, né? É a ordem bíblica. Veja bem, corredores, tanto amadores como profissionais de alta performance, eles procuram se livrar de todo o peso possível. Além do peso físico, além até mesmo de roupas, eles usam o tênis mais leve que possível, a camiseta mais leve, porque todo o peso atrapalha. Olhe para cá, Deus fala conosco nessa noite. Se livra dos pesos que estão te atrapalhando. Se livra do peso do pecado. Pecado, irmãos, nos separa de Deus. Pecado traz vergonha, pecado traz culpa. Se livre deste peso, desse complexo de inferioridade. Eu não consigo nada, não sou capaz de nada. Não, você é capaz sim. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Há um poder de Deus que atua dentro de você. Se livra do peso do seu passado. Nós não podemos correr, irmãos, com o nosso passado nos deixando esse pesado. Nós vamos correr mais lento. Não se livra deste peso. A partir de hoje, em nome de Jesus, passado é passado. Perdoe aquelas pessoas, perdoe a si mesmo. Se livre do peso de ser um super-herói. Tem gente que acha que é um super-herói e tem que resolver tudo, fazer tudo. Eu lembro que um dia eu estava assim meio cansado. Falei, pastora, puxa, eu estou tão cansado. Vocês sabem que o aconselhamento da pastora Thalita é muito longo, né, gente? Os aconselhamentos dela é longo, ela dá umas voltas assim, né? Ela virou e falou assim: claro, você quer ser Jesus? E foi embora. Falei, o quê? Às vezes o líder de célula está tão cansado. Líderes de células, vocês não são o Jesus da sua célula. O líder de célula é apenas um facilitador. Jesus não mandou nós não sermos Jesus. Jesus não mandou a gente querer ser tudo. O que Jesus falou lá em Mateus 11:28? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Jesus é capaz de ser tudo. Jesus é capaz de carregar todos os nossos fardos, amém, igreja? Terceira regra, o bastão tem que estar o quê? Nas nossas mãos. O bastão simboliza o evangelho, irmãos, a mensagem. Jesus trouxe essa mensagem, amém, igreja? E Jesus passou este bastão para os primeiros discípulos, que passaram para outros, que passaram para outros, que passaram para outros. E pouco mais de 2000 anos depois, esse bastão aqui, que começou lá com Jesus e os discípulos, chegou até nós. Todos nós temos que ter este bastão nas nossas mãos. Temos que ter, irmãos, a palavra de Deus, o evangelho. A palavra evangelho do grego significa boas notícias. Vamos levar boas notícias para os outros. Vamos levar a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus não é condenação. Ah, pastor, mas não tem que confrontar os erros? Tem, mas deixa o Espírito Santo fazer isso. Vamos levar Jesus, vamos manusear bem a palavra de Deus. Vamos voltar a fazer um compromisso de lermos a Bíblia todo dia. A Bíblia diz, irmãos, que o povo de Deus sofre porque que lhes falta o quê? O conhecimento. Deixa eu contar o que aconteceu comigo umas semanas atrás. Eu tinha comprado um aparelho de barbear já há alguns anos atrás. E esse aparelho, irmãos, comprei ele, né? Aí eu fiz como a maioria da gente faz, né? Peguei um manual de instrução e joguei. Né? Eu falei, mas imagina um aparelho de barbear, qual é a instrução que precisa? É só ter um botão, aperta o botão, puf, né? Não precisa de instrução nenhuma, um aparelhinho, né? Aí eu peguei, aí o aparelhinho parou de funcionar. Aí eu comprei um outro, aí eu usei, parou também. Comprei o terceiro, parou. Aí eu falei assim, acho que é essa marca é ruim, vou comprar um quarto. Comprei um quarto, irmãos. Só que eu falei, vou comprar de outra marca. Na hora que eu comprei da outra marca, eu percebi que tinha um tubinho dentro assim, que tinha um líquidozinho dentro. Nos 3 primeiros que eu comprei, eu falei assim, que negócio fresco é esse? Já joguei assim, né? Aí eu falei assim, na outra marca também tem, alguma coisa significa. Aí eu fui ler o manual de instrução. Da quarto já. Aí o manual de instrução diz o seguinte, né? Simplificando aqui, diz o seguinte: de vez em quando o seu aparelho vai parar. Pegue o lubrificante, pingue algumas gotinhas e ele volta. E eu falei, só no quarto? Ainda mesmo, irmãos, que eu não tinha jogado os outros fora, não sei porque, eu guardei. Pinguei, irmãos, estou com 4 lá agora, olha que coisa só. Sei lá o que eu vou fazer com 4, né? Tinha que dar para alguém. Mas olha, irmãos, eu podia ter comprado outras coisas. Mas a falta o quê? De conhecimento.
Nós precisamos conhecer a palavra. Faça um compromisso de ler a Bíblia, um versículo por dia, depois você lê 2, depois você lê um capítulo. Irmãos, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus está sendo atacada, irmãos, todo momento está sendo atacado, e às vezes a gente está ali e não está percebendo, e nós estamos ali achando tudo muito legal, muito bonito, e nós muitas vezes estamos fugindo da palavra do Senhor. Quarta regra da nossa corrida: os olhos têm que estar no corredor da frente. Presta atenção, na corrida de revezamento, ela não necessariamente, depois de um determinado momento da corrida, o corredor não precisa ficar ali na sua raia, ele pode ir para uma outra raia, que são aquelas faixas. Só que o corredor de trás, preste atenção, ele tem que estar olhando para o corredor da frente. Se o corredor da frente vai para cá, ele tem que ir para cá. Se o corredor da frente vai para lá, ele tem que ir lá, porque ele tem que estar o quê? Alinhado com o corredor. Preste atenção, você não está segurando o bastão, amém, igreja? Deixa eu falar algo. Alguém está olhando para você. Todos nós somos a referência para alguém. Todos nós somos a direção para alguém. Muita gente, todos nós temos alguém que está atrás de nós, olhando para nós. E nós temos que tomar cuidado, porque a pergunta é: será que eu vou ter alguém para passar o bastão? Como que vai ser a caminhada desta pessoa? O livro de Josué, capítulo 24, fala algo lindo, mas também muito sério. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué fala assim: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué saiu do Egito, viu o mar vermelho se abrir, ele teve experiências com Deus. Quantos estão querendo? Diga amém. Só que no finalzinho do capítulo 24, fala que a geração depois de Josué, olhe para cá, ela ouvia falar dos fatos, ela não experimentou os fatos, ela ouvia os pais falarem. Já foi uma geração que teve menos experiências do que a primeira geração. Só que lá no livro de Juízes, capítulo 2, mais um pouquinho para frente da história, a Bíblia fala o seguinte: e veio uma geração que não conhecia mais a Deus. Que não conhecia a Deus. Pais que estão aqui, deixa eu fazer um alerta: não sejam crentes mornos. Apocalipse 3,16, Jesus fala o que ele vai fazer com os mornos: dos mornos eu vomitarei. Porque pai e mãe, se você for um crente morno, o teu filho vai ser um crente frio. A geração de hoje, ela não vê, ela não escuta com os ouvidos. A geração de hoje, ela escuta com os olhos. Ela escuta, irmãos, vendo. O que os nossos filhos estão vendo de nós? Como que elas veem? Nós falamos, nós queremos, eu quero que meus filhos cresçam na igreja, mas eles me veem na igreja? Eu quero que os meus filhos orem, mas eles me veem orando? Por isso, pais, façam de tudo para dar o mais importante aos seus filhos, que é a salvação. Que eles tenham a sua experiência com Deus, que eles tenham aquela convicção interna. E às vezes nós nos preocupamos com o vestibular, com a faculdade, com o emprego que nossos filhos vão ter, o casamento. Tudo isso é importante, mas tudo isso é deste mundo. Pague o preço que for, mas não seja um crente morno, porque se você for um crente morno, um crente meia boca, os teus filhos vão ser frios. Pague o preço que for, leva o filho para a célula. Se a gasolina chegar a R$30, misericórdia, mas se ela chegar, vai. Mas é muito longe para voltar, espera no carro. Tem o evento, leva. Mas tem uma viagem, cancela a viagem, porque eu não posso perder os meus filhos, e eu quero que eles também um dia segurem este bastão, e eu não quero que eles sejam frios, mas eu quero que eles sejam quentes. Pais, levem a sério a salvação dos teus filhos. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Quinta regra, irmãos: todos têm que segurar o bastão, todos têm que servir a Jesus, amém, igreja? Olhe para cá, todos têm que ter a sua experiência profunda com Deus. E a minha oração é que neste mês você tenha experiências profundas com Deus. Quantos querem ter mais experiências profundas com Deus? Sexta regra, irmãos: o bastão tem que ser passado. Nós temos que levar o bastão a outras pessoas, ele tem que chegar a outras pessoas. Nós só estamos aqui porque um dia alguém levou Jesus a nós. Billy Graham, um grande evangelista, ele diz o seguinte: Deus deu para nós duas mãos,
quantas mãos, igreja? 2. Uma mão para receber e a outra mão para dar. Eu vou repetir, uma mão para receber e outra mão para dar. Igreja não é hotel. Hotel você tem ali um pequeno grupo se matando de trabalhar e todo o restante, não. Igreja é hospital. E no hospital só tem 2 tipos de pessoa que fica no hospital. Ninguém passeia no hospital. Já viu alguém passear no hospital? Vou dar um rolê no hospital. No hospital ou você está cuidando de quem está doente ou você está doente. E igreja é hospital. Se eu estou doente, Jesus está aqui para te curar em nome de Jesus. Mas uma hora que Ele te curar, você tem que ajudar a cuidar dos outros. Isso é o hospital. Todos nós temos que ter o bastão, todos nós temos que levar. Preste atenção nisso, irmãos. O cristianismo sempre está a uma geração de extinção. Uma geração de extinção. Se todos nós aqui não levarmos Jesus para mais uma pessoa, todos nós aqui deixarmos isso para alguém, pode levar 5 anos, 10 anos, 20 anos, pode levar 100 anos, até o último de nós falecermos. Mas se ninguém mais levar Jesus para outra pessoa, esse prédio fecha. Pastor, pode acontecer isso, uma igreja acabar? Pode. E não somente pode, já está acontecendo. Se você for na Europa, e você vai na Europa viajar em nome de Jesus, infelizmente você vai ver uma coisa lá, muitas igrejas fecharam. A Europa hoje é pós-cristã. Muitos prédios como esse são bares, salões de festas, porque todo mundo foi se esfriando e não foi passando o bastão. Mas a grande notícia é que nós iremos passar o bastão, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E a 7ª regra, fala para quem está ao lado, diz assim: corra até o final. Fala para ele aí. O texto diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos perseverar, igreja. Vamos correr esta corrida. Vamos ser firmes e fiéis ao Senhor, porque é uma geração que depende de nós. Que nós possamos estar firmes até o dia que encontrarmos com o nosso Deus. Amém, igreja? Só que tem algo maravilhoso nesse texto, preste atenção. E ao mesmo tempo que em alguns lugares essa palavra perseverança é traduzida como perseverança, e em outras versões é traduzida com a palavra paciência. Olha que coisa interessante. Enquanto em alguns lugares é paciência, em outros lugares é perseverança. E eu fui pesquisar o que acontece. Por que em algumas versões da Bíblia traduz paciência, em outras versões traduz o quê? Perseverança. E pesquisando a raiz da palavra, irmão, sabe o que significa? O que o texto realmente quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: perseverem com paciência. Perseverem pacientemente. E qual é a diferença, irmãos, de só perseverar e perseverar com paciência? Só perseverar, muitas vezes a pessoa persevera, mas ela persevera reclamando, ela persevera murmurando, e ela persevera: ai, eu não aguento, ai meu Deus, ai não sei o que, ai como é difícil. Mas o texto não fala isso, o texto fala o quê? Persevera com paciência, ou seja, persevere com alegria, com bom ânimo, com paz no coração. João 16:33 fala o seguinte: nesse mundo nós teremos aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Então não é só perseverar, é perseverar animado, é perseverar feliz. Quantos querem coisas maiores e melhores de Deus? Quantos têm falado que não aguenta tudo que tem? Sabe, igreja, às vezes a gente está falando assim: Deus me dá mais, mas ao mesmo tempo a gente fica: eu não aguento, é muita coisa, eu não aguento, é muita coisa. Preste atenção nisso. Como que Deus vai dar mais? O que você tem se já não está aguentando? Pastor, então eu tenho que fazer de conta que as coisas não existem? Não, olhe para o seu problema, sim, ele é grande, ele é difícil, mas creia, o meu Deus está comigo, e agindo Deus, ninguém impedirá. Esses dias eu estava lá no terreno da construção da igreja, eu estava olhando tudo, e fiquei quase 1 hora lá orando, e eu falava assim: Deus, eu não aguento, é muita coisa, e de repente, irmãos, apareceu um cavalinho. Lá tem uns matinhos lá, né? Apareceu um cavalinho. E eu fiquei olhando o cavalinho, o Espírito Santo falou assim: olha para o cavalo. E eu fiquei olhando para o cavalo. E aí Deus me deu, irmãos, nos lembrou da promessa: se você não é capaz de correr com homens, como você vai correr com cavalos? A promessa ainda está valendo. E Deus falou: eu estou te preparando. E Deus manda dizer para você: eu estou te preparando. Então pare de falar que você não aguenta. Fala: eu aguento sim, em nome do Senhor Jesus. E eu vou correr com os cavalos.
E eu comecei a glorificar a Deus, adorar ao Senhor naquele lugar, chorar. Eu falei: Senhor, eu aguento sim, em nome de Jesus. O Senhor me prepara para algo maior e Ele também te prepara. Então persevere, mas persevere com paciência, com bom ânimo. E eu falei: Jesus, o Senhor é bem-humorado, né, Jesus? Eu falei: porque esse cavalinho aí até dá conta que eu dou conta, né? Então um panarezinho que é, né? E eu dei risada, acho que Jesus deu risada lá no céu também. E nós demos risada juntos. E o Senhor manda dizer: meu filho, não pare. Talvez, igreja, sejamos a geração da última volta. Sejamos talvez os últimos corredores. E o Senhor está contando conosco.